students! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sumarinho e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, substituindo a professora Neuzilene, que por motivo de força maior não pôde estar aqui conosco. Mas ela deixou um grande abraço a todos vocês, alunos que têm acompanhado ela aí desde a primeira aula, em especial os alunos da Caroline Campelo, né, da unidade escolar Caroline Campelo, que são os alunos dela. Então, um grande abraço da professora Neuzilene para vocês, ok? Então, hoje é a nossa aula de número 13. A nossa aula de hoje, ela vai trabalhar um assunto que já é conhecido de vocês. Vocês já viram, é um dos conteúdos que fazem parte, né, um dos objetos do conhecimento que faz parte do conteúdo trabalhado em língua portuguesa, né, que são os textos jornalísticos, né, journalist text, ok? Nós iremos trabalhar, falar um pouco da sua estrutura, no caso, nós trouxemos aqui para vocês hoje o gênero notícia, né, com certeza vocês já trabalharam bastante, já conhecem esse gênero, né, então observem aí, eu trouxe para vocês nesse slide, aí um esquemazinho do que seria a notícia. Então, o que é a notícia, né? É um texto de cunho informativo, que tem como missão informar as pessoas, os seus leitores, né, sobre um determinado fato. A linguagem, ela é clara e objetiva, não tem rodeios, não tem meias palavras, né? Ela é bem objetiva e clara. A veiculação dela acontece em meios de comunicação, seja jornal impresso, rádio, televisão, na internet, né? E ela também, ela retrata fatos reais e atuais, né? Tá ali sempre falando de algo que aconteceu ali, algo que realmente aconteceu. Ela não trabalha com fantasias, com misticismos, trabalha com fatos reais. Observem também agora que eu trouxe para vocês as características de um bom lead jornalístico. Vocês sabem que a estrutura da notícia, ela vem, né, a manchete, né, que é ali o título da notícia, e ela também tem a lead, né, que é aquele seu primeiro parágrafo. E a partir do primeiro parágrafo eu vou saber exatamente do que se trata. Lógico que uma boa manchete, né, ela já deixa claro do que o assunto vai tratar, mas uma lead de excelência com certeza vai chamar a atenção do leitor para que ele continue lendo aquela determinada notícia. Então, ela apresenta um resumo, em resumo, as principais informações da notícia, né? Ela apresenta os fatos ordenados pelo grau de importância, então aquilo que é mais importante vai vir primeiro, né? E assim sucessivamente os fatos. O texto, como eu falei, faz parte dos textos jornalísticos da notícia, né? São textos simples e objetivos, eles são bem objetivos, são claros, né? Não deixa margem para dúvidas. E contém em média 300 caracteres, né? São caracteres, no caso, são o quê? São ali as letrinhas, né, que são contadas ali, porque não pode ser muito grande. Uma lead não pode ser um parágrafo muito longo, porque senão se torna cansativo. Eu trouxe para vocês um exemplo de um jornal muito conhecido, no caso eu trouxe para vocês um jornal do exterior, né? Trouxe o The Times, que é um jornal britânico, né, um jornal inglês, que é muito conhecido no Reino Unido, tem uma importância e uma relevância muito grande para o cenário, não só britânico como mundial. As notícias que são veiculadas no The Times, elas são respeitáveis, né? São notícias que as pessoas confiam, né? Ainda mais em tempos de fake news. Então, por isso eu escolhi o The Times, escolhi uma notícia do The Times para trazer para vocês. Mas vocês já ouviram falar no The Times? Vocês sabem qual é esse jornal? E é um jornal muito antigo, pessoal. Olha só, o The Times, ele é um jornal britânico nacional, como eu falei para vocês, né? Ele veicula não só em Londres, mas em todo o Reino Unido, né? A sede dele fica em Londres, né? E ele foi fundado em 1785 sobre o título, antigamente ele não se chamava The Times, o título dele era Daily Universal Register, né? Então, adotando o nome atual, The Times, somente em 1º de janeiro de 1788. Olha só, pessoal, ele é de 1785. Então, uma empresa, né, no caso o jornal The Times, uma empresa que trabalha com informações, se ela não for uma empresa respeitável, ela não duraria tanto tempo. Então, a gente tem sempre, quando pensa em textos jornalísticos, a gente tem que ter sempre o cuidado de escolher os bons textos que realmente traz informações verdadeiras, tá? Para a gente não cair aí na onda do fake news e se deixar enganar, né? Ser enganado com notícias falsas, ok? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui um texto base, trouxe somente o lead dessa notícia.
Observem esse texto, né? A manchete do jornal, né, diz o seguinte: Girl of 16 holds up class with a shotgun. Então, a partir do meu título, a partir da manchete que foi exibida no jornal, eu já sei do que se trata. Então, ele está dizendo aqui que uma garota de 16 anos, né, estava com uma espingarda na sala de aula. Então, opa, eu já sei que vai falar aí sobre um assunto polêmico. Uma menina muito jovem, armada, entrou numa sala de aula com uma espingarda, né? Então, observem aí a continuação da leitura, no caso da Lídia. Girl of 16 holds up class with a shotgun. A girl aged 16 armed with a shotgun held up a class of children at a comprehensive school in Hampshire yesterday. A shot was fired into the ceiling as she was being overpowered by 3 police officers. The Times. Então, nessa lead, a partir dessa lead, né, vai depender do meu conhecimento também de vocabulário, né, as palavras que eu conheço. Aí, nesse caso, eu posso fazer o quê? Utilizar as técnicas de skimming, scanning, né, fazer aquela leitura superficial para saber do que se trata, depois buscar pistas, né, através do scanning, palavras-chave, palavras que se assemelham com as nossas, palavras que eu já conheço, né, e a partir de então, já tentar decodificar aí do que se trata esse texto. Mas esse texto, se vocês observarem, né, no primeiro, que é o primeiro parágrafo, é a lead da matéria, eu trouxe somente a lead em função do tempo, né, eles resumiram as informações, né, daquilo que foi desenvolvido ao longo do texto, ou seja, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quem protagoniza esses acontecimentos, não é verdade? Então, assim, quando vocês estão diante de um texto, numa prova, né, vocês ficam se perguntando como responder. Então eu trouxe para vocês hoje aqui alguns questionamentos para vocês verem o quanto é fácil vocês entenderem essas informações que a notícia nos traz, né, até porque, como eu disse, ela é clara, ela é objetiva, a Lídia, ela é sucinta, e a partir de então vocês responderem os questionamentos. Observem aí que eu trouxe algumas perguntas para vocês e nós iremos responder baseado no nosso texto. Então, qual é o título da notícia? Eu iniciei o slide falando do título da notícia, não foi mesmo? Então, qual é o título da notícia? É exatamente, fica centralizado, né? Vem antes do começo do texto, né? Aquela frase única. Então, girl of 16 holds up class with a shotgun, né? Uma garota de 16 anos estava armada com uma espingarda, estava com uma espingarda em uma sala de aula, ok? Então, onde aconteceu o fato descrito? At a comprehensive school in Hampshire, ok? Então, aconteceu, né, numa escola ampla, né, uma escola abrangente de Hampshire, ok? Então, ali, a partir daquela lead, eu já descobri, já sei onde foi que aconteceu o fato. Então, continuemos. O que aconteceu? A minha manchete, não só a Lídia, ela já me deu uma ideia de o que aconteceu, qual foi o fato. Então, a notícia tem essa característica de expor um fato. Eu falei para vocês, ela não trabalha com misticismo, ela não trabalha com fantasia, ela só trabalha com fatos reais, ok? Com algo que realmente aconteceu. Então, o que aconteceu lá? Uma garota, né, de 16 anos, com uma espingarda, ela assaltou ali, ela entrou classe adentro na sala de aula de crianças. Então, a girl aged 16 armed with a shotgun held up a class of children, ok? Então, essa garota de 16 anos, ela invadiu uma sala de aula de crianças. Então, quem é a pessoa responsável pelo acontecimento, né? Então, quem é que está protagonizando essa notícia? Exatamente essa garota de 16 anos que invadiu a sala de aula, né? Uma jovem inconsequente entrou armada em uma sala de aula. Aí mais uma notícia também que nos é dada na lead, que a gente consegue tirar da lead. Exatamente quando ocorreu, em que período foi que aconteceu. Ali, eu não especifiquei a data em si, mas ele utilizou o quê? Uma expressão de tempo, uma expressão temporal. Yesterday, quer dizer ontem. Então, ontem aconteceu
esse fato. Então, pessoal, o que vocês têm que depreender do gênero, no caso dos gêneros de textos jornalísticos? Os textos jornalísticos são textos baseados em histórias reais, né, em fatos, em acontecimentos atuais, não trabalha com fatos passados, ok? A linguagem, ela é clara, ela é objetiva, ela tem ali, ela é veiculada nos meios de comunicação, seja ela na TV, no rádio, na internet, o jornal impresso, que apesar de hoje ser bem menos utilizado do que antes, mas ainda assim, aqui mesmo no Tocantins, nós temos vários jornais impressos, não é mesmo? Que nós podemos fazer a utilização deles para leitura e para tomar conhecimento do que acontece na nossa cidade. No caso, eu trouxe para vocês o The Times, porque a nossa aula é de língua inglesa, então eu achei, né, mais cabível trazer um jornal de fora. E trouxe para vocês, muito importante, um jornal confiável, que no caso é o The Times, que é um jornal ainda lá de 1700, né, e 85, um jornal muito antigo, de credibilidade, que traz fatos que realmente valem a pena você ler e sem se questionar se aquilo é verdade ou não, que é muito importante, tá, pessoal? A notícia, ela tende a persuadir o leitor. Então, se um jornalista faz uma notícia, né, ali no caso narra uma notícia inverídica, né, com notícias com fatos que não aconteceram, ou acrescenta argumentos que são falsos, pode levar o leitor a acreditar naqueles argumentos. E é o que tem mais acontecido, pessoas se deixando enganar por fatos que não são reais. Então, é muito importante que você selecione bem o conteúdo que você está lendo, para que você não acredite em fake news, né, que são essas notícias falsas que desde o ano passado tem se falado tanto, principalmente em períodos eleitorais, né? As fake news são disparadas para poder ganhar vantagem sobre um ou outro candidato. Então, a partir dali, você consegue clarear as ideias de vocês, retirando algumas informações, né? Porque ela apresenta o resumo do texto, ela apresenta os fatos em ordem, né, de importância, né? O texto, eles apresentam um texto simples e objetivo e contém em média 300 caracteres, ou seja, um texto curto. E a partir dali você pode saber do que se trata aquela notícia. No caderno de estudo de vocês tem algumas notícias aí para que vocês possam responder. Então eu espero que vocês reflitam, assim como nós fizemos esses questionamentos e respondemos logo em seguida, que vocês façam a mesma coisa no caderno de estudo. Leiam com atenção as matérias jornalísticas, os textos jornalísticos que foram colocados, leiam com atenção e respondam seguindo esse mesmo preceito que nós utilizamos agora. De quem é que está se falando, né? Quem é que está protagonizando? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Qual é o veículo que está levando essa informação adiante? O meio de comunicação no qual é levada a notícia, ele é muito importante também, né? Porque a partir do meio escolhido, eu sei qual é o alcance da minha matéria, tá certo? Outra coisa muito importante é que vocês, que eu já falei para vocês, selecionem bem o conteúdo de vocês antes de ler e antes de passar a notícia adiante, beleza? Não se esqueçam de estudar, pessoal. As nossas aulas já estão acabando, essa é a penúltima aula. Eu estarei com vocês aqui nessa penúltima e na última aula com vocês, substituindo a professora Neusilene, mas não deixem de fazer as atividades, não deixem de responder aos questionamentos na plataforma, para que vocês consigam aprender ao máximo. Tá com dúvida? Volta lá vai no YouTube, volta a aula, assiste novamente, tirem as dúvidas de vocês. Ainda tem dúvidas a serem sanadas? Procurem a escola de vocês, a unidade de ensino, procure o professor da disciplina, que com certeza eles irão tirar as dúvidas de vocês, ok? Bye, bye, até a próxima aula.